sempre graça e paz da parte daquele que vive e que reina para todo sempre. Como saudação costumeira, dizemos da alegria de nós nos juntarmos e virmos para este santo lugar, esta casa que o Senhor tem preparado, sustentado e mantido para nos recepcionar, nos receber e também receber de nós a gratidão. Todas as vezes que nos juntamos, nós o fazemos por gratidão pelos bens e favores que Ele sempre nos delega. Quero cumprimentar os que estão já virtualmente conosco, ouviram a mensagem na devocional que fala da natureza e do caráter desse Deus, que é santo. E Ele não é só santo, Ele é 3 vezes santo. Santo no Pai, santo no Filho e santo também no Espírito. E Ele está sempre na sua palavra incentivando, motivando e até nos convidando a ter essa sua natureza. Olhando com o olho clínico humano, nós somos forçados a perguntar como que isto é possível. E chegamos à conclusão que é impossível, por nós mesmos, nós podermos assimilar, adquirir, ter esse caráter e esta natureza divina. Porque você tem que sair do natural para ir para o transcendental. Então, para uma outra dimensão, a dimensão do divino, do espiritual. E como a gente sabe da biografia de centenas e milhares de pessoas, não só na Bíblia, como também fora dela, que eles atingiram este ponto, né? A Bíblia diz de homens que andaram com Deus. Vamos supor, o Enoque andou com Deus, lá no Gênesis capítulo 5, e a Bíblia diz que Deus o tomou. Assim foi com Moisés, assim foi também com Paulo, com Pedro, com Tiago, com Elias. Então nós temos uma pleiade grande de figuras e personagens que andaram. Como nós estamos vivendo uma corrupção tamanha neste mundo, como podemos até insanamente dizer que nunca existiu, não. Quando Deus termina o mundo antigo pelas águas do dilúvio, é porque Deus estava assim, como certamente já está de novo, com a natureza humana aqui na terra. Lá ele vai dizer, se é assim o estado do homem em relação a mim, ele está dizendo a Deus, então ele decide exterminar a vida na terra. E o mundo, da maneira que nós o vemos, não por sermos cristãos, não por sermos estudiosos e leitores da Bíblia, mas por causa da relação também com esse Deus, nós vemos o homem nesta saga, nesta insanidade tão aguda, tão crônica e tão profunda, que evidentemente parece que Deus está extinto da terra. É bem verdade que eles extinguiram Deus da vida deles, mas existe uma parcela pequena, é bem verdade, que eles não abrem mão, como nós que estamos aqui hoje. Milhares, bilhões de pessoas estão em outros ambientes, que está aí abarrotado de pessoas com os seus congressos, seus encontros, seus festivais, onde nós olhamos e vemos com certeza Deus não estar ali.
Por quê? Porque estão fazendo o contrário, o diferente do que nós fazemos aqui. Aqui tudo que faz evoca a glória e o louvor desse Deus, esse nome poderoso que nós servimos. Eu quero então cumprimentar, como já disse, as pessoas que já ouviram essa devocional e também convidar a permanecer por aqui. Razões outras vão tentar desvirtuar os seus pensamentos e levar você para outros caminhos. O conselho, evidentemente, é de que não faça. Insista em ficar, em permanecer aqui, porque aqui você tem futuro. Aqui que eu estou dizendo é na palavra de Deus, é na mensagem, no sermão que temos, é naquilo que, como foi cantado aqui, vai evocar essa santidade desse Deus tamanho. Eu quero convidar vocês para a mensagem desta noite, que nós colocamos como título, Onde Estarei Amanhã? A vida insana do homem na sua saga por viver o hoje, neutraliza, castra, impede ele de projetar a sua existência para o amanhã. Só que amanhã, que é o futuro, ele é real, mesmo que você não viva outros dias na sua vida, mas ele é real e verdadeiro. Paulo vai dizer isso, que se não houvesse ressurreição dos mortos, este livro aqui seria mentiroso. Ele fala isso em Coríntios capítulo 15. Se não houver ressurreição de mortos, ele diz todo o trabalho, e ele teve trabalho, muito trabalho, com sofrimento e dor, para ele expandir esta mensagem que transformou a vida dele. Se nós estamos aqui, eu em especial, é porque um dia essa mensagem, ela mudou a minha história, ela transformou a minha vida. E eu, conhecendo a minha história pregressa, eu sei que, evidentemente, não iria longe. Este amanhã seria trágico na minha vida, se porventura o mesmo Deus do Paulo, que ele expande o Evangelho como arauto que foi, não tivesse também alcançado a minha vida. E é lógico, o nosso propósito, projeto e sonho é que o mesmo que deu com Paulo, deu-se comigo, também aconteça com você. Porque nós sabemos pela verdade desse que foi cantado aqui, que é santo, 3 vezes santo, de que só assim você tem um amanhã e uma eternidade feliz. E eu quero usar como referência aqui, porque tem 2 personagens que nós queremos destacar, e são 2 mulheres, que está em Lucas no capítulo 10, e ela é muito conhecida, historicamente conhecida, por causa das películas lá de Hollywood, por causa dos filmes que foram feitos, por causa dos dramas que foram feitos através dos estúdios e das televisões e tudo, Elas são chamadas de Marta e de Maria. E vamos usar essas 2 personagens aqui para falar sobre onde estarei amanhã. Lucas capítulo 10, verso 38 diz: indo eles de caminho, quer dizer, Jesus com seus discípulos, entrou em um povoado, uma aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela também uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés de Jesus, e ouvia a sua palavra, os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com muitos deveres, muito serviço. Então, aproximando-se de Jesus, disse: Mestre,
não te importa que a minha irmã me deixe trabalhar sozinha, servir sozinha? Diga a ela, ordena, pois, que venha ajudar-me. 41, que é o versículo, diz que Jesus, respondendo para Marta, disse: Marta, andas inquietas e preocupada com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, sua irmã, pois, escolheu a boa parte, e esta ela nunca perderá. Vamos orar? Bendito, eterno e santo Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, escolhida de todas essas riquezas que não há em livro nenhum nesta terra, só o Senhor. Agora, Senhor, digna-te em nos abençoar, para expor esta mensagem através desse sermão, e precisamos de Ti, porque o Senhor é o autor desses registros, e só o Senhor sabe o conteúdo exato que há nele. Então, ó Deus, ajuda-nos a falar e ajuda os demais outros a ouvir, que nada incomode e perturbe, em nome de Jesus. Amém. Jesus está na terra, Ele está confirmando tudo que foi dito desde os primeiros momentos neste mundo. E este mundo, evidentemente, caído, este mundo envolvido em todas as coisas que desagrada a Deus, porque o pecado, ao início no Éden, ele prolifera, ele expande, como poucas coisas na vida, ele vai tomando dimensões cada vez maiores e envolveu toda a massa humana em todos os tempos, no passado e no futuro, que é o nosso, também da mesma forma. E Jesus, então, confirmando o que foi falado no Éden, que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente, e todos sabem que a serpente foi aquela criatura que se prestou, com bilhões de pessoas, né, estão se prestando a ser instrumento para as coisas ruins. E quando a gente fala, a gente está falando de pessoas semelhantes a nós. Porque se você não for, Jesus falou que quem com ele não ajunta, espalha. Se você não estiver com Deus, se ele não for o que reside, o que habita, o que assenta no trono do seu coração, um outro estará. E este outro é que prolifera toda sorte de males nesta vida. E quando nós olhamos o planeta Terra, da maneira e nas condições que ela está, então nós vemos o crescimento que houve deste outro, e evidentemente está ocupando o trono, que é o coração, da maioria das pessoas que estão na terra. Perguntaram para Jesus se muitos iriam se salvar, e Jesus foi sucinto e enfático quando ele disse que a porta para a salvação, ela é estreita, e a porta para a perdição, ela é larga. E aí nós podemos olhar e fazer um cenário. A porta da salvação é aquela porta onde você tem abstinência de uma série de coisas que você sabe que é nociva ao seu corpo, à sua alma e ao seu espírito. E a porta da perdição, você não se preocupa com essas coisas que você vai dizer, como o ex-ministro falou, reles detalhes. Não, se você quiser ter, como nós colocamos, um amanhã, então você tem aqui duas personagens
E Jesus mesmo disse que uma é a boa parte. E você só pode marcar essa boa parte, né? Você, em vida aqui na terra, você se aplicar a praticar. Maria estava praticando, mas a Marta estava com uma série de coisas que estavam embaraçando a vida dela. Jesus, quando estava aqui, ele falou em Mateus, no capítulo 6, no verso 31, a seguinte palavra: não andeis ansiosos com coisa alguma. Veja bem, Jesus, sabendo que a nossa natureza, ela nos instiga e ela nos faz a vivermos preocupados, apreensivos, ansiosos e depressivos, inclusive, por causa de não se aplicar a ouvir. Jesus disse: quem ouve a minha palavra tem vida eterna. Quer dizer, tem uma vida abundante, tem uma vida vitoriosa, tem uma vida que vale a pena viver. Então aqui cabe a pergunta: a vida que você está vivendo vale a pena viver? Você sabe que nós temos aí índices de tantas mortes prematuras, de tantos crimes, de tantos suicídios, que evidentemente demonstra que a ansiedade levou a esse estado de coisa. Porque não quiseram ouvir. Jesus diz: se você não me ouvir, e quem não ouve Jesus, ele está doente. Está lá em Mateus, no capítulo 13, verso 15. Se você, doente, não escutar a Jesus, ele diz: eu não os posso sarar. Porque ele diz: fecham seus olhos e tapam os seus ouvidos, e eu não os posso curar. O Lucas, no capítulo 5, verso 17, diz: nele, em Jesus, estava o poder para curar. Nós estamos aqui repletos de refletores e luzes, porque quando entramos aqui, nós tocamos nos interruptores. E ele então expandiu a luz e pegou toda a escuridão que estava neste ambiente e mandou embora. Então você pode nos ver, mas se apagarmos os refletores aqui, vai ser impossível. Assim é com Jesus também. As pessoas não tocavam o interruptor, quer dizer, não abriam os olhos e não abriam os ouvidos para escutar. Não conseguem ouvir. E aí Jesus diz: eu não os posso curar. Mas as pessoas metódicas em seu estilo de vida, em sua maneira de ser, elas simplesmente, torrões que são, bate o pé e diz: eu não quero. Aí eu pergunto: por que você não quer? Existe um prazer em sofrer? Isso é esquizofrenia, isso é uma neurose, né? Quando Jesus está oferecendo o quê? Cura. Mas vocês sabem que fizeram com Jesus? Aquela massa humana gritaram: crucifica-o e solta o Barrabás, que era um fascínio, um criminoso conhecido, que só fazia mal para aquela sociedade. Mas envolver-se com Jesus significava o quê? Você aceitar os métodos que ele trouxe, o estilo de vida que ele trouxe. Eu conheço pessoas que elas têm uma verdadeira ojeriza de viver uma vida cristã aqui na terra. Por quê? Porque elas têm uma vida licenciosa, permissiva, libidinosa, lá fora. E a sociedade, que ela é corporativa, ela simplesmente consegue assimilar. Eu mesmo, com meus 80 anos quase, eu nunca vi uma sociedade
tão perversa moralmente falando, como a sociedade que eu estou vendo com meus próprios olhos, né? E é, inclusive, um horror o que estou vendo. Por quê? Porque eu vi uma sociedade melhor décadas atrás. Quando você vai fazer, basta você querer estudar e buscar a sociedade dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, você vai ver que era uma sociedade diferente. E aí as pessoas que estão doentes por essa sociedade que nós estamos agora, do século 21, eles têm até um certo horror se pudesse viver, né, os tempos passados. Eu que os vivi posso dizer aquela frase célebre: eu era feliz e não sabia. Em décadas passadas. Agora, para você ter coisas novas na vida, né, você precisa ser ousado. O sábio Albert Einstein, ele disse: como que você pode ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Como? Você tem que inovar, você tem que aventurar, você tem que projetar para fazer coisas que elas são desafiadoras, mas elas vão te levar a algum lugar. Se você sabe que o seu porvir, o seu futuro, o seu amanhã não vai ser promissor, e eu convivo com eles, eu encontro com colegas passados, tempos passados, e eu vejo que a vida delas é uma vida de distratos, é uma vida de insuficiência. Eu não gosto mesmo, mas eu sei que elas poderiam ter a mesma vida que temos, mas só que para ter essa vida que temos hoje, nós fizemos escolhas, e essa mesma escolha foi dada a elas, pelo menos aquelas que eu estou falando aqui. Elas tinham contato conosco, elas entravam em relacionamento conosco, estavam ali na nossa sala, né? Até uma das minhas filhas, né, essa semana ligou lá do trabalho dela, né? Ela tem um comércio, e ela falou de nós. A pessoa falou: eu conheço o seu pai, né? Aí falou: pô, às vezes ele me fazia trabalhar 3 dias direto. Aí falou o nome, eu não reconheci. A única coisa que eu gostei nele é que ele tem cabelo, e eu já não, a verdade vai essa, né? A única coisa que eu gostei nele, o resto, né? Aí conversamos, nos falamos e tal, despedimos, e essas pessoas tinham contato conosco, e não tinha uma sequer delas que nós, com a vida agora transformada, porque na minha vida passada no serviço público, eu tive estágio de perverso, de mal, e o outro estágio agora de transformado pelo poder desta palavra. Pelo poder desta palavra. Aí eu conversando até com a filha, eu dizia, quando eu precisava do funcionário, e ele sempre, né? Às vezes o funcionário estava passeando com a mulher e os filhos, eu falava: chegou uma ocorrência, uma emergência, você pode me ajudar? O camarada vinha para fazer o que precisava. É lógico que essas pessoas, depois elas queriam folga, essas coisas, ia fazer uma viagem, a gente sempre arrumava um esquema para que elas pudessem ir. As outras, porque, né? É como o Senhor, quando ele estiver no juízo, ele vai dizer para nós, está lá em Mateus 25, vinde, pois, benditos do meu Pai. E aqueles que não quiseram nada, as Martas, ele vai dizer, apartai-vos de mim. Você percebeu? São 2 realidades futuras, por isso que eu coloquei, onde você vai estar amanhã, e é você que tem que decidir. E escolhi essas 2 mulheres para que elas registrassem de fato como que se escolhe. Ambas estão com Jesus. Inclusive quem convida Jesus
é conhecida de Jesus. É ela, a própria Marta, convida Jesus e traz ela para dentro de casa. Hoje mesmo eu fiquei fazendo sala em casa porque a nossa casa ficou cheia de pessoas, né? Porque tem que fazer sala para as pessoas que estão nos visitando. Ela, ao contrário, ela deixou Jesus sentada na sala e olha, tinha um monte de coisa. Essas pessoas são aquelas que querem manter aparência. Sabe, quando chega em casa, a casa está lá uma baderna, está suja, está mal varrida, está tudo atrapalhado dentro. Aí tem que manter as aparências. É o tipo da Marta. Quando a sua vida espiritual não está boa, não adianta você querer fazer arranjos. O capítulo 25 de Mateus fala daquelas virgens, né? 5 delas prudentes, que tinham azeite, e 5 delas que eram tolas. Elas que achavam que não precisava prover-se de azeite, que é símbolo do Espírito Santo na Bíblia, inclusive. Então, sempre se enchendo. O azeite é aquele produto, aquele líquido que alimenta o pavio que dá luz. Era assim que eram as candeias naquele tempo. E elas não se preocupavam em se abastecer. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E ele vai trazer esta luz através do Espírito Santo. E lá em João, no capítulo 16, 8, ele diz que enviaria ao mundo. O Espírito Santo de Deus já está no mundo. Desde o Pentecostes, há 2000 anos atrás, o Espírito Santo está no mundo. Só que as pessoas não querem, como a Marta, não querem o Espírito Santo, porque quer viver de aparência. Então eles ficam cheios de espírito que está aí. E está cheio de espírito. Espírito de perversão, de perversidade, de males, de morte, de adultério, de fornicação, e de tudo. Está cheio de espírito. Quando na verdade o homem precisa, como a Maria, e a Bíblia diz, né? Enchei-vos do Espírito. Paulo em Tessalonicenses diz, né? Enchei-vos do Espírito. Mas as pessoas preferem as coisas do mundo. O mundo, Jesus falou, passa com suas concupiscências. Mas ele diz, mas a minha palavra não passará. E aí eles vão viver, né, esta vida ansiosa. O coração dela vai estar preenchido de todos esses apetites, esses anseios e desejos da vida terrena. Nesse capítulo 6, Jesus vai dizer no verso 21, onde está o teu coração? E aí ele mesmo vai responder, onde estiver o teu tesouro, vai estar o seu coração. Isto é elementar, porque você tem uma economia guardada, você está sempre acompanhando o que está acontecendo com aquela economia. Você tem um investimento, você está querendo saber quanto que foi de dividendo, de juros, né? Quanto que melhorou aquele investimento. Mas a maioria das pessoas que estão na terra não tem nem salário direito, quanto mais ter um investimento. Então essas pessoas vivem sem esses tesouros. Veja bem, presta atenção, Deus não é contra a sua prosperidade, muito pelo contrário, está no pacote de Deus, que é salvação, também os seus bens, a sua prosperidade, só que Ele não quer que o teu coração esteja naquilo. Quando Ele vai escrever, através de Moisés e Deuteronômio, Ele diz, não diga no seu coração que o teu braço é que te trouxe o que você tem. A maioria das pessoas acham que a casa que tem é por causa dos seus esforços, é porque o carro que tem, o dinheiro que tem, a família que tem e tudo que tem, ela diz que é ela mesma. Mas a minha Bíblia diz que se o Senhor não edificar,
você está fazendo em vão. E aí, com esses cataclismas todos que está acontecendo na terra, nós vemos Aí eu faço a pergunta: quantos anos vai se gastar para reconstruir a Ucrânia depois desses 3 anos de guerra? E quando a gente vê as câmeras mostrando, quantos anos? Agora, com 1 ano e pouco ali em Israel, na faixa de Gaza, quanto vai ser gasto e quantos serão os anos para reconstruir tudo isso? Aí eu vou olhar a Bíblia. A Bíblia diz: se o Senhor não construir para você, vem o inimigo, que é a guerra, mas não só a guerra. A seca, o que ela está fazendo? Hoje mesmo fui à feira com a minha mulher, vi laranja a R$20 a dúzia. R$20 a dúzia. Há um tempo atrás, eu comprava 2 potes de azeite. Hoje não dá para comprar uma dúzia de laranja. Porque alguma coisa está acontecendo na nossa agricultura. E assim, outros insumos, né, que está assolando. Mas vem as enchentes, vem a geada, vem os terremotos, enfim, tudo isso está como aconteceu no sul e agora aqui em São Paulo, vidas que estão sendo prematuramente ceifadas e bens que estão sendo levados pelas enxurradas, pelas torrentes. Aí eu vou olhar esse livro aqui. Aí você não está como Maria. Olha, Maria que significa, sintetiza, como nós que estamos aqui. Maria parou tudo, tinha coisas a fazer, ela era sedentária, irresponsável, não. Mas só que ela fez a escolha, como nós fizemos hoje. E ela sabia que aos pés de Jesus, Jesus está ensinando. E ela está aprendendo. E a outra está o quê? Ela está se gastando numa hora errada, como muitas pessoas que estão, como nós estivemos ontem no shopping, estão centenas de pessoas com aquela euforia de consumismo, essas coisas todas. Aí eu sempre pergunto: e amanhã você vai estar aonde? Que é o título da nossa mensagem. Você vai estar na igreja? Você vai estar adorando a Deus que te deu a condição de você vir ao shopping e comprar algum produto, essas coisas todas, ou mesmo sentar ali na praça, tomar um sorvete, ou coisa para distrair. Não é pecado. Não é pecado. Mas a Maria, que ela é uma alegoria nossa hoje, ela resolveu fazer a opção. Jesus chegou. A Marta gritou: veja, Maria, Jesus está chegando. Para ela foi o suficiente. Pegou lá a vassoura, o rodo, pegou o que ela estava fazendo, encostou, e agora a Bíblia diz que ela queda-se aos pés de Jesus. É isso que Deus está procurando. Ele vai dizer no Salmo 106, cadê os fiéis da terra? No verso 6, né? Eu estou procurando os fiéis da terra. Mas as pessoas estão fiéis aos projetos e sonhos que elas idealizaram. Agora eu pergunto: você subiu ao topo, chegou na montanha, você construiu a casa, você adquiriu o bem, como esse empresário, né, que é advogado, inclusive ele, que em dezembro comprou um carro, aliás, comprou um avião, e você viu que ali na Barra Funda, o avião dele 2 meses depois levou ele ao óbito. Eu tenho minhas filhas, chegou agora, essa daqui, a outra está, essa hora está dentro do avião, está chegando, já partindo. E eu estou vendo que só essa semana, tanto nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos teve 3 acidentes com a aeronave, aqui teve um monte dele. Eu sei que esse inimigo, ele quer também fazer as tramóias dele, mas eu digo para ele: você não pode. Você é menor do que você pensa. Você não consegue. Por mais que você queira fazer,
você está impossibilitado. Eu sei que o projeto dele é fazer isso e dizendo, você vai queimar sua língua. Eu falo, só se você for maior do que esse Deus que eu sirvo aqui. Eu sei que muita gente olha e fala, é muita petulância. Não, não. Por que que os heróis da fé enfrentaram a fogueira, enfrentaram prisões, e o capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé, todos eles enfrentando, covas dos leões, fornalha de fogo ardente, mas eles estavam confiando no Senhor. Quando a sua fé está como a da Maria, se eu trabalhar, e Deus quer que você trabalhe, mas Ele deixou um dia para você reconhecer Ele. Significa que Ele está esperando que nesse dia, hoje o domingo, você pare com tudo e você diga, Senhor, em gratidão. E veja bem que Colossenses 3,15 diz para você não ser ingrato, porque é Ele que te dá a paz. Lá está, a paz de Cristo domine o seu coração. Maria tinha essa paz. Aí diz, e sede agradecido. Agora ela vai agradecer ao Senhor, porque ela tinha uma vassoura, ela tinha um rodo, ela tinha uma casa por fazer, ela tinha vasilhas para lavar, ela tinha uma casa para habitar ali em Betânia. Enfim, ela sabia que foi aquele homem que estava ali que forneceu todas as coisas. Aí ela para. Para o quê? Para aquele que tem poder de sujeitar todas as coisas. Aquele que tem poder de fornecer todas as coisas. E não é você, como escreveu Moisés em Deuteronômio, que vai dizer, o meu braço é que trouxe todo este bem. E ele diz, mas foi o Senhor que te deu forças para adquirir. Deus, Ele não quer que você vá atribuir tudo, muito menos para você se deizar, você sentir-se Deus, como Lúcifer. Ele quis se sentir Deus e ele se tornou no demônio que ele é. Deus quer que você o reconheça, para você amanhã, ser uma pessoa de sucesso. Veja bem que tem um ditado que diz, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Significa que você tem que decididamente ser uma pessoa com projeto, com sonhos e com ideais, e ser uma pessoa esforçada. Não é aquele camarada que vai no trabalho, ele marca o ponto e depois ele faz corpo mole. Eu quero dizer que nós temos empresários na nossa, até aqui minha filha, temos empresário na nossa família, que o empregado só quer saber do salário. E eu fico vendo até umas funcionárias dela pela internet, eu fico vendo, falando, se eu fosse o patrão, já punha na rua hoje mesmo. Entendeu? Então eu vejo que está, Está meia. Ontem mesmo, numa das empresas que ela faz parte, aqui em São Paulo, logo quando ela chegou, a moça logo aborda ela. E eu fico esperando também as funcionárias das minhas filhas fazerem isso. E funcionários dos meus genros, da minha família, os caras só querem marcar o ponto. E depois não. Agora eu pergunto, quantas empresas estão quebrando no mundo? A pandemia, quantas empresas quebrou e trouxe tanta miséria para o mundo de então? Aí eu pergunto, quando você foi trabalhar lá, você via que o seu patrão tinha avião, tinha os últimos modelos de carro, ele fazia roteiros turísticos para tudo quanto é lugar, e você não podia ir nem no Parque do Carmo, que é de graça. Você não podia nem ir para lá, Aí você fazia aquele corpo mole, Podia produzir 20 peças, você produz 4, 5, e diz, tá bom, se ele quiser, ele pegue outro funcionário. Eu me lembro quando eu era pequeno, menor, aqui em São Paulo, nós tínhamos
uma carteira chamada carteira de menor. Foi o que me ajudou a aposentar cedo. Hoje em dia o camarada tem 200 anos, ele não aposentou ainda, mas também ele começou a trabalhar já com a minha idade, com 80 anos que ele vai querer começar a trabalhar. Aí não tem jeito, mas eu comecei com meus 14 anos. E eu me lembro que eu trabalhei numa empresa, vamos supor, o salário mínimo era 1.500, como é hoje. Então eu ganhava 2.200, 2.300, mas eu fazia o trabalho de 2. A outra máquina ficava parada e eu me esforçava. Eu ganhava um salário e meio, um pouco mais. O patrão ganhava e eu ganhava também, mas eu não fazia corpo mole não, entendeu? Aí eu via que os demais outros, mas o Fortunato ganha mais, mas a outra máquina estava lá inativa e eu com aquela outra máquina trabalhando e trabalhando afinco, entendeu? Mas a maioria, entendeu? Que elas não só vai fazer o básico, o trivial. Aí eu pergunto, e como que você pode ser bem-aventurado dessa maneira? Quando Pedro diz, quando você fizer para o homem, Pedro diz, faça como está fazendo para o Senhor. Quando você não tem esta visão que você está fazendo para o Senhor, você continua trabalhando e despreza Ele que está lá, como hoje. A igreja tem bancos, tem cadeiras vazias, tem lugares vagos, mas as pessoas estão varrendo casa, quer dizer, estão fazendo outras coisas e não querem reconhecer a Ele. Aí eu falo, que pena. Por quê? Porque no frigir dos ovos, os resultados futuros, eles também são diferentes. E Jesus aqui, ele vai fazer a equação, ele vai dizer, por que você está preocupada com tantas coisas? Essa pergunta, ela está em voga nos dias de hoje. As pessoas estão carregadas de preocupações e cuidados. E isso gera uma ansiedade na alma delas, que elas não conseguem, aquietar a sua própria alma. E acreditar, como Jesus falou, o amanhã será cuidado por Ele. Esse Deus que está hoje abrindo as portas e trazendo os resultados, e eu conheço na pele isso. A mulher que está aqui ao meu lado e me acompanha há 53 anos, vai fazer agora em agosto, 53 anos, ela sabe que eu fui um cara que pegava pesado no trabalho mesmo. Uma família grande, trabalhando excessivamente. Poucos homens chegam como eu, 11, meia-noite, e saem às 3 horas da manhã. E eu fiz isso anos e anos da minha vida. Estou aqui vivo com meus 80 anos. Agora tem uns caras que ficou aí tomando os seus goró, fiando nos canos, as suas drogas, fumando os seus baseados. Eles estão com a vida apodrecida. E os resultados não são os mesmos. E não trabalharam como... Passo na esquina, eles estão lá gastando o seu tempo. Eu não tive tempo para isso, porque eu tinha um volume enorme de atribuições e cuidados. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que mostrar de fato, não só para minha mulher, que ela tinha casado com homem, presta atenção você que está ouvindo aqui, uma raça extinta na terra, homem. Homem é uma espécie em extinção. Tem esses caras que são machos. E eles até proliferam, eles geram, são até fecundos, mas não são homem. Porque homem tem que pegar firme mesmo. Homem tem que valer, e fazer valer. Eu sabia que eu tinha que mostrar para minha mulher que ela tinha casado com homem. E aí ela ia cuidar das coisas dela e eu tinha que cuidar dela e de todas as coisas dela. E nunca ela viu eu reclamando em 53 anos que era árduo, pesado o trabalho. Quando ela falava qualquer coisa, eu falava, não, bem, daqui a pouco acaba. Daqui a pouco, porque ela via o meu esforço todo e de repente, sabe aquilo que está tanto lá em Joel,
como as pessoas conhecem, né, que o salário no saco forado era o meu começo de vida com essa mulher. Então, um monte de dinheiro era tudo para fazer pagamentos, essas coisas todas, e ela ficava, às vezes, perturbada com tudo. Eu falei, não, daqui a pouco acaba e a gente vai começar uma nova fase, porque a vida é cíclica, é de períodos, e você vai cumprindo as suas etapas, e se você for fiel a esse Deus, que estava em Betânia, na casa de Marta e Maria, e você for uma Maria, Ele vai cuidar de você, porque Ele sabe que você escolheu Ele, você preferiu Ele, você parou com coisa que Ele te deu, e você falou, não, eu vou cuidar daquele que me deu coisas, para ouvi-lo, do que cuidar das coisas que Ele me deu. Tem gente que está ocupada com casa, com carro, com patrimônio, com profissão, e ele acha que os valores dele. O camarada conseguiu comprar um avião em dezembro para morrer em fevereiro. Se ele soubesse, ele compraria esse avião, mas ele não sabia. Isso estava velado aos olhos dele. E ele caiu aí perto do tribunal, aí na Barra Funda, ali na avenida. E a vida dele foi para o beleléu. É lógico que Deus, Ele tem um projeto chamado eterno, porque Ele é eterno. Mas Ele quer esse projeto eterno para você viver com Ele. Agora eu faço a pergunta, qual a identificação que você tem com Ele? Eu já fiz uma ilustração e vou voltar a fazer. Um certo camarada morreu e foi para o céu. Quando ele chegou no céu, na porta do céu, ele olhou e viu uma multidão que a Bíblia chama aqui, que não se pode contar, todas elas prostradas diante do trono de Deus. E ele então perguntou para o anjo na porta, o que eu vou fazer aqui? Ele só mostrou aquilo. Ele falou, não, eu não vou me submeter a isso, nem na terra eu me submeti a isso. Então ele teve que ir para o outro lugar. E você sabe aonde é o outro lugar. Para o céu só vai os apaixonados por Jesus. Aqueles que de fato eles querem. Eu sempre digo que quando eu chegar no céu, a primeira pessoa, evidentemente, que eu quero ver é Jesus. Eu quero ver meus pais, meus avós, meu filho. Eu quero ver as pessoas queridas. Lógico que eu as quero ver. Mas primeiro eu quero ver o meu Salvador, como é cantado. E quero me render como Maria, que se rende, se prostra diante dele, porque sabe que vale a pena. Quem é que vai ser o ganhador disso tudo? Quem é que vai lucrar? Enquanto a outra, sabe o que Salomão falou? Eu gostaria que todos aqui e os que estão virtualmente guardassem esse versículo. O homem mais sábio da Bíblia, que foi Salomão, ele escreveu em Eclesiastes, no capítulo 2, no verso de número 26, é o último versículo. Ele diz que aquele que é bom aqui é Maria, aquele que é bom diante de Deus, Deus dá descanso. Ela parou de trabalhar. Mas daí, aquele que é como a Marta, e ali no versículo de Salomão, está lá, aquele que não é bom, aquele que é mau, ele dá trabalho. O que a Marta estava fazendo? Trabalhando. E o pior de tudo, fica inquieta, porque a outra está fazendo o quê? Está num outro estágio, numa outra atmosfera, numa outra plataforma. Ela está adorando ao Senhor. E isto é muito melhor, diz a Bíblia. Por quê? Porque você vai ter os resultados de você deixar coisas importantes para você escolher e preferir. Veja bem que Josué, ele vai dizer lá no capítulo 24 do seu livro, escolha você o que você quer viver e fazer. Aí ele diz, mas eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Qual o resultado de Josué? Se você for para o céu, você vai encontrar lá. Mas qual o resultado aqui da Marta? Fez a má escolha. E aí eu pergunto, que escolha nós vamos fazer hoje, se a Bíblia diz, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Então qual é a provisão de Deus? Ele trouxe para você o quê? O Evangelho. Ele trouxe para você o caminho, ele diz, eu sou o caminho. Agora é você que tem que fazer a escolha. Você veja bem que a Marta recebe Jesus, mas deixa-o lá e vai fazer aquilo que na cabeça dela é o que deveria ser feito. Nós erramos naquilo que nós imaginamos ser o certo. E o pior que nós queremos, às vezes, fazer Jesus, quer dizer, hoje a Bíblia, e muitas pessoas, elas travestem a Bíblia, cúmplice. Ela queria que Jesus tomasse partido da vida que ela está levando. A essa hora, eu estou falando para muitas pessoas sofridas, arruinadas, aturdidas, perturbadas, que estão cansadas de tanto trabalho. E ela diz, puxa vida, eu não tenho descanso na vida. Pois é, hoje é oferecido o descanso. É parar com tudo e você fazer a escolha de ouvir a palavra de Deus. E ele diz, quem ouve a palavra dele tem vida para sempre. Que tal fazer isso nesta noite, os que estão aqui e aqueles que estão virtualmente? Veja bem que Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 9, no verso 10, ele vai dizer com uma profundidade, né, enorme. E eu quero, inclusive, ler essa passagem para você. Capítulo 9 da palavra de Deus, de Paulo aos Romanos, e ele vai dizer que a palavra, ela está perto de ti. Capítulo 10, verso de número 8. A palavra está perto de ti. Essa palavra que pregamos, que é de fé. E se com sua boca você confessar o Senhor Jesus, e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você está salvo. É só isso que tem que fazer. E o Paulo vai fazer esse registro. Então, nesta noite, é você simplesmente perceber que todo o empenho, todo esforço que você fizer para você ter resultados na vida alienados de Deus, de Jesus, você vai ser só uma Marta, que vai ficar até perturbada, porque o outro está adquirindo conhecimento para um caminho de sucesso e de vitória na vida, que foi a Maria. E você pode escolher ainda outra. Hoje, vamos ficar em pé e vamos orar? Bendito e eterno Pai que está nos céus, nesse nome sublime que é o nome de Jesus, eu oro. Quando mais uma vez nós expomos a Tua palavra, quero suplicar a Tua graça para que o Teu Espírito pegue esta palavra e leve, Senhor, aos corações com seus anseios, com os seus propósitos, com seus temores, com seus medos, com suas ansiedades, com toda a sorte de doenças, de enfermidade psicológica, emocionais e física, também, Senhor, para que elas conheçam que o segredo é te ouvir e te escutar e te obedecer. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.